Ela se casou com um homem que não amava para proteger sua filha. Anos depois, a verdade trouxe todas as lágrimas na pitoresca cidade costeira de Porto Alegre, onde casas coloridas se agarram às encostas e o cheiro de sal se mistura com café. Uma mãe desesperada faz o sacrifício definitivo. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Flávia contemplou o imenso casarão à sua frente, sentindo o peso do buquê em suas mãos trêmulas. O vestido de noiva, emprestado de uma prima distante, apertava-lhe o torso como se tentasse extrair o último suspiro de liberdade que ainda restava em seu peito. Através da janela do carro, ela podia ver os convidados no jardim. Rostos desconhecidos, sorrisos polidos, taças de champanhe reluzentes sob o sol da tarde. Nenhum deles sabia o verdadeiro motivo daquele casamento. Não era amor que a levava até aquele altar improvisado entre palmeiras e orquídeas importadas. Era desespero. Um desespero silencioso que gritava dentro dela cada vez que olhava para sua filha Tomasa, de apenas 5 anos, sentada no banco traseiro com um vestido cor-de-rosa e uma tiara de flores. A menina sorria, alheia ao verdadeiro significado daquela cerimônia, alheia ao fato de que sua saúde frágil era a moeda de troca naquele acordo matrimonial. "Mamãe, estou bonita?" perguntou Tomasa, girando uma mecha de cabelo entre os dedos. "A mais linda do mundo, meu amor." Flávia forçou um sorriso, enquanto sua mente calculava pela milésima vez se haveria outra saída. Não havia. Wilton Mendes, empresário respeitado e temido na cidade, era sua única esperança. O tratamento para a condição cardíaca rara de Tomasa custava mais do que Flávia poderia ganhar em anos como pianista, mesmo nos tempos em que tocava nos melhores teatros do país. Agora, com as economias esgotadas e as portas se fechando após meses dedicados exclusivamente aos cuidados da filha, a proposta de Wilton soara como sentença e salvação ao mesmo tempo. "Case-se comigo e sua filha terá os melhores médicos do mundo." Flávia ajeitou o véu e respirou fundo. Através do tecido rendado, o mundo parecia menos real, como se estivesse observando sua própria vida de muito longe. Pensou em sua carreira interrompida, nos sonhos de turnês internacionais que acalentara desde a adolescência, nas horas intermináveis de prática, que agora pareciam pertencer à vida de outra pessoa. "Está na hora, senhora." O motorista abriu a porta, estendendo a mão para ajudá-la a descer. Flávia olhou uma última vez para Tomasa, que brincava distraidamente com as flores de seu pequeno buquê. Por ela, atravessaria aquele jardim. Por ela diria sim a um homem que mal conhecia. Por ela abriria mão de quem era. "Vamos, querida", chamou, estendendo a mão para a filha. "Vamos começar nossa nova vida." Enquanto caminhava pelo tapete vermelho improvisado sobre a grama bem aparada, Flávia sentia todos os olhares sobre si. Via curiosidade nos rostos femininos, avaliação nos masculinos. Wilton, no final do caminho, a observava como quem admira uma aquisição valiosa. Alto, de porte elegante apesar dos seus 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Ele sorria com a confiança de quem sempre consegue o que quer. O celebrante começou a cerimônia com palavras sobre amor e companheirismo que soavam como uma piada cruel para Flávia. Quando chegou sua vez de pronunciar os votos, sua voz quase falhou. As palavras ensaiadas escapavam de sua memória. Foi o aperto suave da mão de Tomasa na barra de seu vestido que a trouxe de volta à realidade e lhe deu forças para continuar. "Eu, Flávia, aceito Wilton como meu legítimo esposo." As palavras saíam mecânicas, enquanto sua mente vagava, para o futuro incerto que a aguardava. O que seria dela naquela casa enorme, com aquele homem que a observava como um troféu? O que aconteceria quando os convidados partissem e ela se visse sozinha com seu novo marido? A festa que se seguiu era tão artificial quanto o casamento em si. Flávia sorria e agradecia cumprimentos de pessoas que nunca havia visto antes. Wilton a mantinha ao seu lado, apresentando-a orgulhosamente como minha esposa, a sócios e amigos, influentes. Sua mão na cintura dela era firme, possessiva. Quando finalmente o último convidado se foi, Flávia levou Tomasa para o quarto preparado, especialmente para ela.
Um espaço digno de princesa, com móveis delicados e brinquedos caros que a menina nunca tivera. Gostou do seu novo quarto. Meu amor? Perguntou, ajudando a filha a trocar o vestido de festa por um pijama. É muito grande, mamãe. Tomasa olhou ao redor, parecendo perdida entre tantos objetos. Você vai dormir comigo? Flávia sentiu um nó na garganta. Não, querida. Mamãe vai dormir em outro quarto agora. Mas estarei bem pertinho e você pode me chamar se precisar, está bem? Depois de contar uma história e esperar que Tomasa adormecesse, Flávia fechou cuidadosamente a porta e caminhou pelo corredor até o quarto principal, onde Wilton a esperava. A cama king size parecia um campo minado. O homem a olhou de cima, abaixo quando ela entrou, um sorriso satisfeito nos lábios. Finalmente sozinhos, minha querida. Flávia engoliu em seco. Aquela noite seria apenas a primeira de muitas em que teria que se submeter a um papel para o qual nunca havia ensaiado. Horas mais tarde, quando Wilton finalmente adormeceu, Flávia levantou-se silenciosamente, vestiu um robe e caminhou até a janela que dava para o jardim. A lua cheia iluminava as árvores e criava sombras enigmáticas sobre o gramado. Na solidão daquele momento, ela permitiu que uma única lágrima escorresse por seu rosto. Seus dedos encontraram o peitoril da janela e, instintivamente, começaram a se mover como se tocassem as teclas de um piano invisível. Chopin, seu compositor preferido, o noturno em mi bemol maior que costumava tocar quando precisava encontrar paz. A música existia apenas em sua mente agora, mas era real o suficiente para lembrá-la de quem realmente era. Por Tomasa, sussurrou para si mesma como um mantra. Por Tomasa. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina que Flávia nunca imaginara para si. Wilton, embora não fosse abertamente cruel, revelou-se um homem controlador que planejava cada aspecto da vida de sua nova família. Ele ditava o que Flávia deveria vestir, com quem poderia falar, onde poderia ir. Escolheu pessoalmente a escola privada onde Tomasa estudaria assim que estivesse bem o suficiente. Contratou os melhores médicos, como prometera, mas fazia questão de estar presente em todas as consultas, como se quisesse garantir que seu investimento estava sendo bem administrado. A esposa de Wilton Mendes não pode andar por aí parecendo uma professora de piano suburbana, disse ele certa manhã, enquanto revirava o guarda-roupa que Flávia trouxera consigo. Com um gesto de desprezo, ordenou que a empregada doasse tudo. Meu personal shopper virá esta tarde para reconstruir seu guarda-roupa. Quero que você esteja deslumbrante no jantar beneficente da próxima semana. Assim começou a transformação de Flávia em um acessório para o ego de Wilton. Seu cabelo, naturalmente ondulado, foi domado em penteados elegantes por um cabeleireiro que vinha à casa 3 vezes por semana. Suas roupas simples deram lugar a vestidos de marca e joias caras, que pesavam em seu pescoço como coleiras douradas. Seus dias de jeans e camisetas largas, quando podia sentar-se ao piano por horas sem se preocupar com aparências, pareciam ter existido em outra vida. Nas primeiras semanas, Flávia tentou manter contato com seus antigos amigos do conservatório, mas Wilton sutilmente sabotava essas conexões. Quando sua melhor amiga, Laura, ligou convidando-a para um café, ele, coincidentemente, marcou uma consulta médica para Tomasa no mesmo horário. Quando seu antigo professor de piano enviou uma mensagem sobre uma oportunidade para tocar, a mensagem misteriosamente desapareceu do celular de Flávia antes que ela pudesse responder. O isolamento era a estratégia de Wilton e funcionava com perfeição. Pouco a pouco, Flávia viu seu mundo se reduzir àquela mansão e às aparições públicas ao lado do marido, sempre sorrindo, sempre agradecendo elogios sobre sua beleza ou sobre a generosidade de Wilton em ajudar sua filha doente. Foi durante uma dessas aparições públicas, um coquetel beneficente para crianças carentes, que ironia, que Flávia conheceu Geraldo, um dos médicos que tratava Tomasa. Diferente dos outros especialistas arrogantes que Wilton contratara, Geraldo falava com ela como se fosse uma pessoa, não apenas a esposa de alguém importante. Sua filha é uma criança notável, comentou ele, enquanto ambos observavam Tomasa.
brincando com outras crianças em um canto da sala. Tão inteligente e perceptiva para sua idade. Obrigada, respondeu Flávia, sentindo um calor no peito ao falar sobre a filha. Ela é tudo para mim. Percebi. Também notei que você tem um vasto conhecimento sobre a condição dela. A maioria dos pais depende exclusivamente das explicações médicas, mas você realmente estudou o assunto. Flávia deu de ombros, um gesto que seus novos trajes elegantes mal permitiam. Precisava entender o que estava acontecendo com ela. Quando o diagnóstico veio, li tudo o que pude encontrar. É admirável. Geraldo sorriu e pela primeira vez em meses, Flávia sentiu-se vista de verdade, não apenas observada. E como está sendo a adaptação à nova vida? Deve ser uma mudança e tanto. Por um momento, Flávia quase se permitiu ser honesta. Quase confessou como se sentia sufocada naquela vida artificial, como sentia falta de tocar piano, como se preocupava com a influência de Wilton sobre Tomasa. Mas então viu o marido se aproximando com aquele sorriso social que não alcançava seus olhos. Espero que esteja cuidando bem da minha garota, doutor, disse Wilton, colocando um braço possessivo ao redor da cintura de Flávia. Sem dúvida, ela está em boas mãos, respondeu Geraldo, seu tom educado, mas distante. E continuará assim enquanto seguir minhas instruções. Wilton sorriu, mas havia uma ameaça velada em suas palavras. Vamos, querida, há pessoas que quero que você conheça. Enquanto era conduzida para longe, Flávia olhou para trás e captou algo no olhar de Geraldo. Preocupação, talvez? Ou seria apenas sua imaginação desesperada por encontrar um aliado? Aquela noite, depois de colocar Tomasa para dormir, Flávia foi surpreendida por Wilton em seu closet, revirando sua bolsa. O que está procurando? Perguntou assustada com a violação. Apenas verificando se você não perdeu nada importante na festa. Seu tom era casual, mas seus olhos eram frios. Como, por exemplo, o número de telefone daquele médico com quem estava conversando tão animadamente. O Dr. Geraldo? Ele é o cardiologista de Tomasa, e você parecia muito interessada no que ele tinha a dizer. Wilton se aproximou, segurando o queixo dela com força suficiente para deixar marcas. Lembre-se do nosso acordo, Flávia. Você é minha esposa agora. Espero lealdade total. O medo que Flávia sentiu naquele momento não foi por si mesma, mas pelo que poderia acontecer se Wilton decidisse que ela não estava cumprindo sua parte no acordo. E se ele desistisse de pagar o tratamento de Tomasa? Eu só estava sendo educada, murmurou, baixando o olhar. Você sabe que só me importo com o bem-estar de Tomasa. Wilton a soltou satisfeito com sua submissão. Ótimo, porque preparei uma surpresa. Chamei o Dr. Laurent de Paris. Ele chegará na próxima semana para uma avaliação completa. É considerado o melhor especialista do mundo para casos como o de Tomasa. O coração de Flávia se acelerou com esperança genuína. Era por isso que ela estava ali, afinal, para que Tomasa tivesse acesso aos melhores tratamentos possíveis. Obrigada, disse sinceramente grata apesar de tudo. Isso significa muito para nós. Eu sempre cumpro minhas promessas, Flávia. Wilton sorriu acariciando seu rosto agora com falsa ternura. Desde que você cumpra as suas. Naquela noite deitada ao lado de um homem que não amava, Flávia se permitiu sonhar com um futuro em que Tomasa estaria completamente curada e elas poderiam, de alguma forma, recuperar sua liberdade. Era um sonho distante, mas era tudo que tinha para se agarrar enquanto os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses de uma vida que não era sua. Foi na terceira semana de casamento que Flávia descobriu as câmeras. Pequenas, discretas, estrategicamente posicionadas para cobrir cada centímetro da casa. Encontrou a primeira acidentalmente, enquanto procurava um brinquedo perdido de Tomasa embaixo de uma poltrona. A segunda estava camuflada entre os livros da estante. A terceira, disfarçada como parte do sistema de irrigação do jardim de inverno. Seu sangue gelou ao perceber a extensão da vigilância. Wilton não apenas controlava seus movimentos externos, ele a monitorava dentro de sua própria casa, invadindo até mesmo os momentos que ela pensava serem privados. A paranoia começou a dominá-la. Seria possível que houvesse câmeras até mesmo no quarto de Tomasa? No banheiro?
Quantos olhos invisíveis a observavam diariamente, reportando cada passo, cada suspiro, cada lágrima silenciosa que derramava quando pensava estar sozinha. Foi durante um jantar particularmente tenso que Tomasa, com a inocência impiedosa das crianças, verbalizou o que ninguém ousava dizer. Mamãe, por que você está sempre triste mesmo quando sorri? Wilton, que cortava metodicamente um pedaço de carne, parou o movimento da faca no ar. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Que bobagem é essa, Tomasa? Sua mãe não está triste. Ela tem tudo o que uma mulher poderia desejar. Flávia sentiu o estômago afundar. Rapidamente, forçou um sorriso ainda mais amplo. Mamãe só... Está cansada, querida. Tantas coisas novas para se acostumar. Mas estou muito feliz por você estar melhorando com os novos remédios. Tomasa franziu a testa, não completamente convencida. Mas seus olhos não sorriem junto com sua boca. É diferente de antes. A observação, tão perspicaz para uma criança de 5 anos, perfurou a fachada cuidadosamente construída. Por um instante, Flávia não conseguiu responder. Wilton interveio, sua voz falsamente jovial. Sabe o que precisamos? Um passeio em família. Que tal irmos ao zoológico no próximo domingo? Você gostaria disso, Tomasa? A menina, facilmente distraída pela promessa de ver animais, abandonou o assunto e começou a listar todas as criaturas que queria ver. Mas o dano estava feito. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Wilton deixou claro seu descontentamento. Você precisa se esforçar mais, Flávia. Não quero que minha casa seja um lugar de tristeza. E certamente não quero que a menina cresça com uma mãe deprimida. Estou tentando, respondeu Flávia, a exaustão evidente em sua voz. Mas isso não é fácil para mim. Talvez você precise de ajuda profissional. Conheço um excelente psiquiatra que poderia receitar algo para melhorar seu humor. Flávia sentiu um calafrio. A ideia de ser medicada para se tornar a esposa perfeita e sorridente que Wilton desejava era aterrorizante. Não preciso de remédios, apenas de tempo para me ajustar. Bem, não temos muito tempo. O jantar com o governador é na próxima semana e preciso que você esteja radiante, impecável. Ele se aproximou ajustando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela com uma intimidade que a fazia querer recuar. Lembre-se de quanto depende do seu desempenho, querida. Era sempre assim, a ameaça velada, o lembrete de que a saúde de Tomasa dependia de sua submissão. Flávia assentiu, sabendo que precisaria encontrar forças para continuar representando seu papel. Foi nessa atmosfera sufocante que Flávia conheceu Silvana, a governanta que trabalhava para a família Mendes há mais de 30 anos. A mulher, de meia idade, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque severo, inicialmente parecia apenas mais uma extensão do controle de Wilton. Silenciosa, eficiente, sempre observando, relatando qualquer coisa fora do lugar. Mas no terceiro mês daquela farsa matrimonial, quando Flávia acidentalmente quebrou um vaso valioso durante um momento de frustração, foi Silvana quem rapidamente removeu os cacos antes que Wilton pudesse ver. O patrão não precisa saber de tudo o que acontece nesta casa, disse ela em voz baixa, enquanto varria os fragmentos de porcelana chinesa. Seus olhos, antes impassíveis, revelaram um lampejo de compaixão. Aquele pequeno gesto de solidariedade foi como uma gota de água no deserto. Flávia observou a governanta com novos olhos, buscando sinais de que poderia, talvez, ter encontrado uma aliada. Aos domingos, enquanto Wilton jogava golfe com seus associados, Silvana começou a ensinar Flávia a preparar conservas tradicionais, chímias de frutas da estação, seguindo receitas passadas por gerações em sua família. Estas tardes na cozinha, com as mãos ocupadas e o aroma doce de frutas cozidas preenchendo o ar, tornaram-se um refúgio inesperado para Flávia. Minha avó dizia que fazer chímia é como a vida, comentou Silvana, enquanto mexia o conteúdo de uma panela grande. Precisa de paciência, de saber a hora certa de cada coisa e de entender que nem sempre o que parece errado realmente está. Às vezes, o que parece muito azedo no começo se transforma em algo maravilhoso no final. Flávia,
Absorvia estas palavras como se fossem gotas de sabedoria ancestral, aplicando-as não apenas ao preparo das conservas, mas à sua própria situação. Estava no momento azedo, amargo, mas talvez houvesse um propósito maior que ainda não conseguia enxergar. Foi durante uma dessas tardes de domingo que Silvana, após verificar que estavam sozinhas, tirou do bolso do avental um recorte de jornal amarelado. "Acho que você deveria ver isso", disse entregando o papel a Flávia. Era uma notícia de 5 anos atrás sobre o desaparecimento de Amélia Mendes, a primeira esposa de Wilton. A matéria mencionava uma investigação policial que fora abruptamente encerrada por falta de provas. Havia uma foto da mulher, bonita, elegante, com um sorriso que não alcançava os olhos, exatamente como o de Flávia agora. "O que aconteceu com ela?", perguntou Flávia, sentindo um nó no estômago. Silvana deu de ombros, mas seus olhos diziam mais do que suas palavras. Oficialmente, abandonou o marido, deixando para trás tudo o que possuía. Nem mesmo levou seus documentos ou joias. Estranho, não? Mas quem sou eu para questionar as histórias da família para a qual trabalho? O subtexto era claro como cristal. Flávia devolveu o recorte com mãos trêmulas. "Por que está me mostrando isso?" "Porque vejo a história se repetindo e não gosto do final da primeira versão." Silvana guardou o papel no bolso. "Tenha cuidado, senhora, e saiba que nem todos nesta casa são olhos e ouvidos do patrão." Este aviso, ao invés de aumentar o medo de Flávia, acendeu uma pequena chama de esperança. Havia pelo menos uma pessoa que via além da fachada, que reconhecia sua situação pelo que realmente era. E talvez, apenas talvez, pudesse ajudá-la quando o momento certo chegasse. As semanas seguintes trouxeram um novo desafio. A mãe de Wilton, Dona Agripina, uma matriarca formidável que vivia na propriedade adjacente, começou a fazer visitas frequentes para inspecionar a nova aquisição do filho. Alta, magra, sempre, impecavelmente vestida em ternos de seda, Dona Agripina olhava para Flávia com o mesmo desprezo que reservava aos empregados. Suas críticas eram constantes, sobre a maneira como Flávia educava Tomasa, como administrava a casa, como se vestia, como falava. Wilton sempre teve um gosto peculiar para esposas, comentou ela durante um chá, observando Flávia por cima de sua xícara de porcelana. "Primeiro Amélia, agora você. Ambas com talentos artísticos e de origem tão modesta." Flávia manteve o rosto impassível, embora por dentro sentisse uma mistura de raiva e medo. Havia algo naquela mulher que a assustava mais do que o próprio Wilton, talvez porque via nela a arquiteta do homem que seu filho se tornara. "Tomasa parece estar respondendo bem ao tratamento", disse Flávia, tentando mudar de assunto para algo menos perigoso. "Sim, a criança tem sorte que meu filho seja generoso o suficiente para salvá-la. E você também." O veneno em suas palavras era quase palpável. "Espero que esteja à altura da gratidão que deve a ele." Antes que Flávia pudesse responder, Dona Agripina foi tomada por uma forte tosse que a deixou ofegante e pálida. Instintivamente, Flávia se levantou para ajudá-la, oferecendo água e apoiando suas costas até que a respiração normalizasse. "Estou bem", disse a senhora, afastando a mão de Flávia com irritação, mas seus olhos revelavam dor e, pela primeira vez, vulnerabilidade. Nos dias seguintes, a saúde de Dona Agripina deteriorou rapidamente. Flávia soube por Silvana que a matriarca sofria de uma pneumonia crônica que se agravara, mas se recusava a ser hospitalizada. "Ela prefere morrer em casa a dar o braço a torcer", comentou a governanta. Típico dos Mendes, o orgulho acima de tudo, mesmo da própria vida. Para surpresa de todos, foi Flávia quem assumiu os cuidados da sogra durante sua enfermidade. Aplicava compressas de ervas, seguindo as instruções de Silvana. Preparava chás medicinais com as plantas do próprio jardim, lia para ela quando o tédio do confinamento se tornava insuportável. Inicialmente, Dona Agripina resistia a seus cuidados com o mesmo desprezo de sempre. Mas conforme os dias passavam e sua condição melhorava gradualmente, um respeito relutante começou a se desenvolver entre as duas mulheres. "Onde aprendeu sobre estas ervas?", perguntou a senhora certa tarde. Depois que uma infusão de folhas amargas
aliviou significativamente sua tosse. Minha avó era do interior, conhecia todos os remédios naturais. Quando Tomasa ficou doente pela primeira vez e não tínhamos dinheiro para remédios caros, recorri ao que ela havia me ensinado. Dona Agripina a estudou com olhos penetrantes. Você não é o que parece, não é? Há mais em você do que meu filho enxerga. Flávia não respondeu, temendo que qualquer palavra pudesse destruir este frágil momento de conexão. Mas algo havia mudado. A partir daquele dia, as críticas de Dona Agripina, embora ainda presentes, perderam parte de sua acidez. E, ocasionalmente, quando pensava que ninguém estava observando, a matriarca olhava para Flávia com algo semelhante à admiração. Foi após um desses momentos de cuidado com a sogra que Flávia retornou ao quarto principal e encontrou Wilton, revirando seu diário. Um pequeno caderno onde ocasionalmente escrevia poemas e pensamentos que não podia compartilhar com ninguém. "O que pensa que está fazendo?" perguntou ela, a indignação momentaneamente sobrepujando o medo. Wilton não se deu ao trabalho de parecer constrangido. "Verificando se minha esposa não está escondendo nada de mim. É meu direito saber o que se passa na sua cabeça." "Isso é privado." Flávia tentou recuperar o diário, mas Wilton o ergueu fora de seu alcance. "Nada é privado neste casamento, querida. Achei que já tivesse entendido isso." Ele folheou algumas páginas, lendo trechos em voz alta com desdém. "Às vezes me pergunto se ainda sou eu mesma, ou apenas um reflexo do que ele quer que eu seja." Poético, mas um tanto melodramático, não acha? Flávia sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, não de tristeza, mas de pura raiva. 6 meses de humilhação e controle haviam construído uma represa de emoções que ameaçava romper. "Devolva meu diário, Wilton." Algo em seu tom deve ter surpreendido o marido, pois ele parou de folhear e a encarou com uma mistura de surpresa e irritação. "Ou o que, Flávia? O que você poderia fazer? Sair correndo para onde com uma filha doente e sem um centavo no bolso?" A crueldade daquela verdade a atingiu como um soco no estômago. Ela recuou derrotada. Wilton sorriu satisfeito com sua submissão. "Pensei que sim." Jogou o diário sobre a cama. "Pode ficar com seus poeminhas patéticos. Apenas lembre-se de que eu sei exatamente o que está escrito neles." Quando ele saiu do quarto, Flávia pegou o diário e o pressionou contra o peito. Uma decisão silenciosa começou a se formar em seu coração. Algo precisava mudar. Ela precisava encontrar uma saída, se não para si mesma, pelo menos para Tomasa. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O 6º mês de casamento trouxe uma mudança inesperada. Os negócios de Wilton, sempre prósperos, começaram a enfrentar dificuldades. Flávia percebia isso pelos telefonemas tensos que ele fazia trancado em seu escritório, pelas rugas de preocupação que apareciam em sua testa durante os jantares, pelo aumento em seu consumo de uísque antes de dormir. A princípio, Wilton tentou esconder os problemas, mantendo as aparências de sempre. Mas conforme a pressão aumentava, seu comportamento controlador se intensificava proporcionalmente. O tempo que Flávia podia passar com Tomasa foi restrito. Ela precisa se concentrar nos estudos e no tratamento, não em brincadeiras tolas. As visitas médicas, antes uma prioridade absoluta, começaram a ser espaçadas. Dr. Laurent disse que ela está estável. Não precisa de acompanhamento tão frequente. Foi durante essa fase que Flávia, numa tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, começou a gravar secretamente as conversas de Wilton. Não compreendia completamente os termos técnicos que ele usava com seus associados, nem as implicações legais das operações que discutiam, mas seu instinto dizia que aquelas informações poderiam ser importantes algum dia. Escondeu um pequeno gravador que havia trazido de sua antiga vida, um instrumento que usava para registrar suas composições, em diversos pontos estratégicos da casa, principalmente no escritório de Wilton. Cada noite, enquanto ele dormia, Flávia recuperava o dispositivo e o substituía por outro.
arquivando cuidadosamente as gravações em um pendrive que mantinha escondido dentro de uma boneca de pano de Tomasa. As ações da mineradora precisam ser vendidas antes que o escândalo venha à tona, ouviu Wilton dizer em uma das gravações. Transfira tudo para as contas nas Ilhas Cayman. E, pelo amor de Deus, certifique-se de que não haja rastro. Flávia não era especialista em finanças ou em leis, mas entendia o suficiente para perceber que o império de seu marido poderia estar construído sobre fundações questionáveis. Esta nova informação trouxe não apenas medo, mas um estranho senso de poder. Era a primeira vez desde o casamento que ela possuía algo que Wilton desconhecia, um segredo seu, e não foi o único segredo que descobriu naqueles dias. Durante uma visita de rotina ao médico de Tomasa, uma das poucas que Wilton não pôde acompanhar devido a uma reunião de emergência, Flávia finalmente teve a oportunidade de conversar a sós com o Dr. Geraldo. Como ela está realmente? Perguntou Flávia enquanto observava Tomasa desenhando alegremente na sala de espera, fora do alcance de sua voz. O médico hesitou, parecendo pesar suas palavras. Na verdade, eu queria discutir isso com você há algum tempo. A condição de Tomasa sempre foi menos grave do que foi inicialmente apresentado a você. O coração de Flávia falhou uma batida. O que está dizendo? Os exames originais foram interpretados de forma excessivamente pessimista. A malformação cardíaca dela é real, sim, mas não é degenerativa, nem requer o tratamento intensivo que ela vem recebendo. Na verdade, boa parte da medicação atual é desnecessária a longo prazo. O mundo ao redor de Flávia pareceu desacelerar. Mas os especialistas, os remédios caros, as consultas constantes... Dr. Geraldo baixou a voz ainda mais. Desconfio que alguém tenha deliberadamente exagerado a gravidade do caso antes mesmo de vocês chegarem a mim. Os prontuários que recebi já continham uma avaliação alarmista que não corresponde aos resultados dos exames. Tentei questionar, mas ele deu de ombros, impotente. Seu marido é um homem muito influente nesta cidade. A verdade atingiu Flávia como uma avalanche. Os relatórios médicos haviam sido falsificados. A condição de Tomasa, embora real, nunca fora tão grave quanto Wilton fizera parecer. A armadilha havia sido muito mais calculada do que ela imaginara. O que isso significa para Tomasa? Perguntou, agarrando-se à única coisa que importava naquele momento. Ela precisa de acompanhamento, sim, mas com um regime muito menos intensivo. E as perspectivas são excelentes. Com cuidados básicos e alguns medicamentos, ela pode levar uma vida completamente normal. Lágrimas de alívio e de raiva se misturaram nos olhos de Flávia. Todo aquele tempo, todo aquele sofrimento, todo aquele sacrifício, baseados em uma mentira cuidadosamente construída para aprisioná-la. Ninguém pode saber que conversamos sobre isso, alertou o médico. Por favor, continue agindo normalmente, pelo bem de vocês duas. Flávia concordou, embora por dentro uma tempestade se formasse. Naquela noite, deitada ao lado do homem que havia manipulado cada aspecto de sua vida, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Tomasa. Encontraria uma saída. Não mais por desespero, mas por justiça. A oportunidade de dar o primeiro passo nessa direção veio algumas semanas depois, durante o festival anual da cidade. Era uma tradição em Porto Alegre que, no início da primavera, lanternas coloridas iluminassem o porto enquanto famílias se reuniam para música e danças típicas gaúchas. Mesmo Wilton, com toda sua aversão a eventos populares, não podia se dar ao luxo de recusar o convite da prefeitura para participar como um dos patrocinadores principais. Vai haver uma apresentação musical de alunos do conservatório, comentou ele durante o café da manhã. Achei que seria uma boa publicidade você tocar algo. Mostra como somos uma família que valoriza a cultura local. Flávia quase engasgou com seu café. Depois de meses impedida de tocar, subitamente, Wilton queria exibi-la como um animal de circo treinado. A ideia era revoltante, mas, ao mesmo tempo, representava uma chance que não poderia desperdiçar. Claro, respondeu com uma docilidade estudada. Seria um prazer. Nos dias que antecederam o festival, Flávia praticou no piano,
de cauda da sala de música. Um instrumento magnífico que Wilton mantinha mais como peça de decoração do que por apreço à arte. Suas mãos, inicialmente rígidas pela falta de prática, gradualmente recuperaram a memória muscular que anos de dedicação haviam construído. Escolheu cuidadosamente seu repertório. Nada muito provocativo, nada que pudesse despertar a desconfiança de Wilton. Mas secretamente inseriu elementos sutis que falavam de sua verdadeira situação. Para quem soubesse ouvir, cada nota seria um grito silencioso por liberdade. Na noite do festival, o porto estava iluminado por centenas de lanternas pendendo de cordas estendidas entre os postes. O cheiro de comida típica impregnava o ar: churrascos, bolinhos de polvilho, doces de abóbora. Crianças corriam com pipas coloridas. Idosos batiam palmas ao ritmo das músicas tradicionais que conjuntos locais tocavam em pequenos palcos espalhados pela área. Flávia, vestida em um elegante vestido azul marinho escolhido por Wilton, sorria educadamente para os conhecidos do marido, enquanto segurava a mão de Tomasa com firmeza. A menina, encantada com as luzes e cores, mal conseguia conter sua excitação. "Posso comprar uma lanterna, mamãe?" "Por favor", implorou apontando para um vendedor que oferecia pequenas lanternas de papel em formato de animais. Antes que Flávia pudesse responder, Wilton interveio. "Não seja boba, Tomasa. Temos lanternas muito melhores em casa. Além disso, está quase na hora da apresentação de sua mãe." O sorriso de Tomasa murchou e Flávia sentiu uma pontada no coração. Mais um pequeno prazer negado por um homem que controlava cada aspecto de suas vidas. "Depois da minha apresentação, vamos comprar uma, está bem?" Sussurrou para a filha quando Wilton se afastou para cumprimentar o prefeito. Os olhos de Tomasa se iluminaram novamente, e naquele pequeno momento de conspiração, Flávia sentiu uma conexão com sua filha que transcendia as restrições impostas por seu casamento de fachada. Quando chegou a hora de sua apresentação, Flávia subiu ao palco principal com a elegância que Wilton tanto valorizava. O público, uma mistura de elite local e cidadãos comuns, aplaudiu educadamente enquanto ela se sentava diante do piano. Por um momento, o medo a paralisou. E se tivesse perdido sua habilidade? E se não conseguisse mais expressar através da música o que estava preso em seu coração? Então, seu olhar encontrou Tomasa na primeira fila, sorrindo com orgulho genuíno, e todas as dúvidas se dissiparam. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou seus dedos correrem pelas teclas. As primeiras notas de Chopin encheram a noite. O noturno em mi bemol maior, melancólico, esperançoso, resistente. A multidão silenciou, capturada pela emoção que emanava da performance. Flávia não tocava apenas com as mãos, mas com toda sua alma. Cada nota contava sua história. O desespero, o sacrifício, a descoberta da traição, a esperança tênue de liberdade. Quando terminou, houve um momento de silêncio atordoado antes que a plateia explodisse em aplausos. Pessoas que nunca haviam demonstrado interesse por música clássica estavam visivelmente emocionadas. Algumas até enxugavam lágrimas discretas. Wilton, impressionado pela reação entusiástica da comunidade, percebeu que o talento de Flávia poderia ser um ativo social ainda mais valioso do que imaginara. Aquela noite, pela primeira vez, ele relaxou ligeiramente as rédeas de controle. "Você esteve magnífica", comentou durante o trajeto de volta para casa. Nunca vi o prefeito tão impressionado. Ele mencionou que seria maravilhoso se você pudesse dar aulas para a filha dele. Flávia, ainda vibrando com a energia de ter se reconectado com sua essência através da música, percebeu imediatamente a oportunidade que se apresentava. Seria um prazer. Na verdade, sempre pensei em ensinar. Com Tomasa melhorando tanto, talvez eu pudesse dar aulas para algumas crianças. Isso ocuparia meu tempo e, é claro, reforçaria seu status na comunidade. Ela havia aprendido a falar a linguagem de Wilton: status, conexões, aparências. Como esperado, ele mordeu a isca. "Não é má ideia", ponderou ele. "Podemos adaptar a sala de música para isso e, obviamente, selecionaríamos apenas filhos de pessoas influentes." Assim nasceu o primeiro gosto de independência que Flávia experimentou desde o casamento.
As aulas de piano inicialmente incluíam apenas 3 alunos: a filha do prefeito, o sobrinho de um juiz e o neto de um importante fazendeiro local. Mas logo, a notícia sobre a professora talentosa que havia encantado o festival se espalhou, e mais pais começaram a procurá-la. Wilton, satisfeito com o prestígio adicional que isso trazia e distraído por seus crescentes problemas financeiros, permitiu que o número de alunos aumentasse. Para Flávia, cada nova criança representava uma conexão com o mundo exterior, uma pequena janela de normalidade em sua vida controlada. Mais importante ainda, as aulas proporcionavam uma renda própria. Pequena, é verdade, e tecnicamente administrada por Wilton, mas que Flávia conseguia desviar parcialmente, guardando algumas notas aqui e ali em seu esconderijo secreto na boneca de Tomasa, junto com o pendrive das gravações. Foi durante uma dessas aulas coletivas que Flávia recebeu uma visita inesperada. Ulisses Fonseca, um antigo sócio de Wilton que havia deixado a cidade abruptamente anos antes, apareceu para buscar o sobrinho que participava da aula. Enquanto as crianças arrumavam seus cadernos de partituras, Ulisses se aproximou de Flávia, com um olhar que mesclava curiosidade e reconhecimento. "Perdoe-me, mas você não é Flávia Dantas, a pianista que tocou com a Filarmônica de Belo Horizonte há alguns anos?" O coração de Flávia acelerou. Alguém que a conhecia de antes, que a reconhecia pelo seu talento e não como a esposa de Wilton Mendes. "Sim, sou eu", respondeu cautelosamente, consciente das câmeras que certamente registravam aquela conversa. "Seu recital de Beethoven foi extraordinário. Sempre me perguntei para onde você tinha ido." Ele olhou ao redor da sala luxuosa, conectando os pontos. "Mas vejo que encontrou outro caminho." Havia algo no tom de Ulisses que transmitia mais do que suas palavras diziam. Um entendimento tácito, talvez até um aviso. A conversa foi interrompida pela chegada de Wilton, que havia retornado mais cedo de uma reunião. O ambiente imediatamente se carregou de tensão. "Ulisses", disse Wilton com falsa cordialidade, "que surpresa desagradável. Pensei que estivesse aproveitando o clima da Europa." "Os negócios às vezes nos trazem de volta às nossas raízes, não é mesmo?" Ulisses sorriu sem humor. "Apenas vim buscar meu sobrinho. E tive o prazer de redescobrir que sua esposa é uma artista de renome." "Você é um homem de sorte, Wilton." O modo como Wilton cerrou os punhos não passou despercebido por Flávia. Havia história entre aqueles dois homens e não era amigável. Depois que todos os alunos partiram, a explosão veio como era esperado. "Não quero aquele homem perto de você ou desta casa novamente", ordenou Wilton. "O sobrinho está banido das aulas." "Por quê? O que ele fez?" ousou perguntar Flávia. "Isso não é da sua conta. Apenas faça o que estou mandando." Mais tarde naquela noite, durante a festa de caridade do hospital infantil, Ulisses apareceu novamente. Enquanto Wilton estava ocupado impressionando potenciais investidores, o homem discretamente se aproximou de Flávia no jardim. "Perdoe a minha franqueza, mas precisamos conversar", disse ele em voz baixa. "Sei quem você é e o que está acontecendo aqui." "Não sei do que está falando", respondeu Flávia, nervosa com a possibilidade de estarem sendo observados. "Wilton não é quem aparenta ser. Os negócios dele, há muito dinheiro sujo envolvido. E a forma como ele adquire esposas..." Ulisses fez uma pausa significativa. "Você não é a primeira a ser manipulada." Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos por outro convidado. Ulisses rapidamente deslizou um cartão no bolso do vestido de Flávia. "Se precisar de ajuda, ligue para este número, dia ou noite." O encontro deixou Flávia abalada, mas também intrigada. Havia outras pessoas que conheciam a verdadeira natureza de Wilton. Será que Ulisses poderia ser um aliado? Wilton, que aparentemente notara a interação de longe, estava furioso quando retornaram para casa. A cena que se seguiu foi uma das mais aterrorizantes de seu casamento até então. "O que ele disse a você?" exigiu saber, segurando o braço de Flávia com força suficiente para deixar marcas. "Que mentiras ele contou?" "Nada. Apenas fez comentários sobre música, sobre minha antiga carreira." "Mentirosa",
Wilton atirou um vaso contra a parede, estilhaçando-o. Ulisses quer me destruir, sempre quis, e agora está tentando usar você para isso. Flávia, tremendo de medo, mas determinada a proteger a informação que recebera, manteve sua versão. Ele não disse nada importante, Wilton. Por favor, você está me assustando. A menção ao medo pareceu acalmar Wilton, como se a lembrança de seu poder sobre ela o satisfizesse. Vá para o quarto, não quero ver seu rosto pelo resto da noite. Sozinha, Flávia finalmente examinou o cartão que Ulisses havia lhe dado. Não continha nome, apenas um número de telefone e uma frase enigmática. A história se repete, mas o final pode ser diferente. Aquela noite marcou uma virada em sua percepção. Não estava sozinha em sua desconfiança de Wilton. Havia outros que conheciam seu verdadeiro caráter, talvez até evidências de seus crimes, e se pudesse conectar estas peças, talvez encontrasse uma saída que não comprometesse o tratamento de Tomasa. Nos dias seguintes, Flávia observou uma mudança no comportamento de sua filha. A menina, sempre tão alegre e resiliente, começou a fazer perguntas que cortavam como facas. Mamãe, por que você nunca ri de verdade? Perguntou durante o café da manhã, em um momento em que estavam sozinhas. Flávia congelou com a xícara de café a meio caminho da boca. O que quer dizer? Querida? Eu rio. Não como antes. Agora você ri assim. Tomasa fez uma imitação perturbadoramente precisa do sorriso artificial que Flávia havia aperfeiçoado. Mas seus olhos ficam tristes. A observação inocente perfurou a fachada cuidadosamente construída de Flávia. Sua própria filha percebia sua infelicidade, a falsidade de sua situação. Que exemplo estava dando a Tomasa sobre relacionamentos, sobre o valor de uma mulher, sobre sacrifício versus amor próprio? Às vezes os adultos ficam cansados, meu amor. Mas estou feliz por você estar melhorando tanto. Tomasa franziu a testa, não completamente convencida. O Dr. Geraldo disse que meu coração está quase normal agora. Isso significa que podemos voltar para nossa casa antiga? Eu gostava mais de lá. Wilton nunca sorri para mim. O comentário provocou em Flávia um misto de esperança e preocupação. Esperança por confirmar que Tomasa realmente estava melhorando. Preocupação por perceber que a menina também não era feliz naquela vida de luxo vazio. Vamos dar um passo de cada vez, certo? O importante é que você está ficando forte. Aquela conversa atormentou Flávia pelos dias seguintes. Estava estabelecendo um precedente terrível para sua filha, mostrando que era aceitável viver sem autenticidade, que o amor próprio podia ser negociado, que a felicidade era menos importante que o conforto material. Foi com essa inquietação na mente que Flávia fez uma descoberta ainda mais perturbadora. Durante uma tarde, em que Wilton havia saído para resolver assuntos urgentes, ela decidiu continuar sua investigação discreta, procurando em seu escritório por mais informações que pudessem ajudá-la a entender a extensão de seus negócios questionáveis. Escondida em uma pasta marcada como investimentos pessoais, encontrou uma série de relatórios sobre ela mesma, recortes de jornais de suas apresentações anteriores, registros de suas dificuldades financeiras após o diagnóstico de Tomasa, até mesmo fotos tiradas secretamente, meses antes de se conhecerem oficialmente. A verdade a atingiu como um raio. Seu encontro com Wilton não fora coincidência. Ele a havia escolhido, estudado e depois deliberadamente criado as circunstâncias para que ela ficasse vulnerável à sua proposta. Talvez até tivesse contribuído para suas dificuldades financeiras, bloqueando oportunidades de trabalho para torná-la mais desesperada. Uma foto em particular congelou seu sangue. Wilton na plateia de um de seus recitais, um ano antes de se conhecerem por acaso em um evento beneficente para crianças com doenças cardíacas. Tudo havia sido meticulosamente planejado. Ela nunca tivera chance. Ainda recuperando-se do choque dessa revelação, Flávia foi surpreendida por um telefonema de Silvana. A voz da governanta estava tensa, urgente. A mãe do patrão caiu. É grave. Ela está pedindo por você. O que não imaginava é que este acontecimento seria o ponto de virada de toda a sua história. Tinha esperado por um momento como esse? Não.
As surpresas da vida são indomáveis, impossíveis de prever completamente. Mas o que aconteceu a seguir mudaria para sempre o curso de suas vidas. A mansão vizinha, residência de Dona Agripina, estava em estado de alerta quando Flávia chegou. Empregados corriam de um lado para outro. Um médico, não o Dr. Geraldo, notou Flávia com desapontamento. Examinava a idosa em seu quarto no segundo andar. Ela recusou ir ao hospital, explicou. O mordomo insistiu que seria apenas um incômodo passageiro. Mas não era. Dona Agripina havia sofrido uma queda séria, resultando em uma fratura no quadril. Aos 78 anos, tal lesão representava um risco significativo. O médico, após o exame, tinha um semblante grave. Ela precisa de cirurgia imediata, informou ele. Mas se recusa a deixar a casa. Temo que, sem intervenção, as complicações possam ser fatais. Flávia foi conduzida ao quarto onde a sogra repousava, pálida contra os lençóis de seda. Para sua surpresa, a expressão severa de Dona Taz. Agripina suavizou-se ao vê-la. Mande todos saírem, ordenou a matriarca com a autoridade que nem mesmo a dor conseguia diminuir. Quero falar a sós com minha nora. Quando finalmente ficaram sozinhas, a velha senhora fez algo que Flávia jamais esperaria. Estendeu a mão trêmula para segurar a dela. Não tenho muito tempo, murmurou sua voz mais fraca do que Flávia jamais ouvira. E há coisas que precisam ser ditas. A senhora precisa de cirurgia, insistiu Flávia. Depois teremos todo o tempo para conversar. Dona Agripina balançou a cabeça com impaciência. Escute-me, Amélia não desapareceu. O nome da primeira esposa de Wilton pairou no ar como um fantasma invocado. Flávia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que está dizendo? Ela fugiu com minha ajuda. A confissão veio com um suspiro profundo, como se um peso de anos estivesse finalmente sendo depositado. Wilton a estava destruindo, assim como está fazendo com você. Eu vi os sinais. Ignorei tudo no começo. Protegi meu filho quando deveria. Tê-lo confrontado. Flávia mal conseguia respirar. Por que está me contando isso agora? Porque vejo o mesmo desespero em seus olhos, o mesmo que vi nos olhos dela. E porque... A voz da senhora falhou brevemente. Talvez esteja tentando compensar por meus pecados antes de encontrar meu Criador. Com esforço visível, Dona Agripina ergueu-se ligeiramente contra os travesseiros e continuou. Ele sempre foi obcecado por controle, desde criança. Seu pai e eu falhamos em corrigi-lo. Talvez até tenhamos encorajado. E agora vejo o mesmo. Padrão se repetindo, a mesma obsessão doentia. Wilton disse que Amélia abandonou tudo. Uma história conveniente. A verdade é que ajudei a preparar sua fuga. Dei a ela dinheiro, contatos no exterior. Ela começou uma nova vida, longe do alcance dele. Uma onda de esperança inundou Flávia. Se Amélia conseguira escapar... Posso ajudar você também, continuou. Dona Agripina apertando a mão de Flávia com surpreendente força. Mas precisamos ser mais cuidadosas desta vez. Wilton ficou ainda mais vigilante depois dela. E agora há a criança a considerar. Antes que pudessem continuar, passos no corredor anunciaram a chegada de alguém. Rapidamente, Dona Agripina soltou a mão de Flávia e mudou seu tom para o habitual desdém. E certifique-se de que a cozinheira prepare o caldo como expliquei. Nada de experimentos culinários. Wilton entrou no quarto, olhando de sua mãe para Flávia com suspeita. Como ela está? Teimosa como sempre, respondeu Flávia, entrando no jogo. Recusa-se a ir ao hospital. Bobagem, mãe, você precisa da melhor atenção médica. E terei, aqui mesmo. Dona Agripina ergueu o queixo desafiadoramente. Já disse ao médico para trazer o que for necessário. Não vou terminar meus dias em um hospital frio entre estranhos. Flávia reconheceu a deixa para sair. Vou verificar os preparativos para acomodar a equipe médica. Nos dias que se seguiram, enquanto Dona Agripina se recuperava da cirurgia realizada em casa, Wilton afinal não conseguira vencer a determinação da mãe, Flávia encontrou momentos para conversas particulares com a sogra. Gradualmente, um plano começou a se formar. A matriarca, com a clareza que a proximidade da morte frequentemente traz, havia tomado a difícil decisão
de não proteger mais o filho de suas próprias ações. Forneceu a Flávia informações sobre contas secretas, documentos comprometedores, padrões de comportamento abusivo que remontavam a décadas. Ele sempre foi meticuloso em esconder seus rastros, explicou Dona Agripina, durante uma tarde em que preparavam juntas um chá medicinal. Mas eu o conheço melhor que ninguém. Sei onde olhar. Armada com este conhecimento, Flávia começou a reunir sistematicamente evidências. As gravações que já possuía, adicionou documentos que Dona Agripina discretamente lhe passava, extratos bancários, contratos com cláusulas questionáveis, registros de transações suspeitas. Também obteve, com a ajuda secreta do Dr. Geraldo, cópias dos verdadeiros prontuários médicos de Tomasa, provando a manipulação deliberada do diagnóstico. Mas o mais valioso de todos os recursos foi uma carta que Dona Agripina havia guardado todos esses anos. Uma correspondência de Amélia, enviada de seu novo lar em algum lugar da Europa, detalhando o abuso psicológico que sofrera durante seu casamento com Wilton. Ele nunca me agrediu fisicamente, escrevera Amélia. Sua violência era muito mais sofisticada. Me fez duvidar de minha própria sanidade. Isolou-me de todos que amava, monitorou cada aspecto da minha existência até que eu não soubesse mais quem era sem sua aprovação. As palavras poderiam ter sido escritas pela própria Flávia. O padrão era idêntico, a estratégia refinada ao longo dos anos. Durante o festival de Natal da cidade, quando a tradição ditava que as famílias acendessem velas ao longo da orla, simbolizando esperanças para o ano seguinte, Flávia foi novamente convidada a se apresentar. Desta vez, porém, ela não interpretaria obras conhecidas. Havia composto sua própria peça, secretamente trabalhada durante os meses de cativeiro. Será uma homenagem à recuperação de Tomasa, explicou a Wilton, que, ocupado com os preparativos para uma elaborada festa de ano novo que planejava oferecer, apenas acenou distraidamente em aprovação. Na noite da apresentação, o porto estava mais mágico do que nunca. Milhares de pequenas luzes refletiam-se nas águas escuras, criando a ilusão de um céu estrelado, tanto acima quanto abaixo dos espectadores. Flávia, vestida em um simples, mas elegante vestido branco, sua pequena rebelião contra as roupas ostentosas que Wilton sempre escolhia, subiu ao palco com uma calma que surpreendeu até a si mesma. A peça que tocou não tinha título oficial, mas em sua mente, Flávia a chamava de Libertação. Começava com notas hesitantes, quase dolorosas em sua fragilidade, evoluindo gradualmente para passagens de crescente complexidade e intensidade. Havia momentos de quase desespero, seguidos por breves interlúdios de esperança, culminando em um final que não oferecia resolução completa, mas sugeria possibilidades infinitas. A multidão ficou em silêncio absoluto quando ela terminou, como se coletivamente prendesse a respiração. Então, lentamente, pessoas começaram a se levantar, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Elas não entendiam completamente o que haviam testemunhado, mas sentiam a emoção crua, a história sem palavras que Flávia havia compartilhado. Wilton, interpretando erroneamente a reação emocionada do público como mais um triunfo social para si, sorria orgulhosamente. Minha esposa, a artista, anunciava aos convidados importantes ao seu redor. Um talento que tenho o prazer de patrocinar. O sorriso satisfeito de Wilton iluminou seu rosto enquanto Flávia descia do palco. Ele segurou o braço dela com orgulho e a apresentou aos convidados, como se fosse uma conquista pessoal. Mas nos olhos dela havia uma chama diferente. Não de submissão, mas de determinação. Naquela noite, Flávia retornou para a mansão acompanhada de Tomasa, que dormia nos braços da governanta, exausta depois das luzes e músicas do festival. Wilton ainda conversava com investidores no salão principal, enquanto a empregada ajudava Flávia a se despir do leve vestido branco. O quarto parecia maior e, ao mesmo tempo, mais claustrofóbico, preenchido pelas sombras dos lustres grandiosos e pelos móveis ornamentados. Ela deixou Tomasa dormindo no berço junto à janela e sentou-se na escrivaninha,
onde havia disposto todos os papéis e pendrives que Doris Agrippina e Dr. Geraldo lhe haviam passado. A massa de documentos parecia pequena diante da grandiosidade do Império Mendes, mas cada recorte de jornal, cada contrato suspeito e a carta de Amélia formavam um quebra-cabeça cuja imagem final mudaria para sempre suas vidas. Enquanto Wilton ainda festejava o sucesso da esposa artista, Flávia ligou para o número que Ulisses Fonseca havia deixado. A voz do outro lado era grave, masculina, reconfortantemente firme. Ele informou que trabalhava com um jornalista investigativo disposto a documentar todos os crimes e abusos de Wilton Mendes. Precisava apenas de comprovações detalhadas que Flávia já tinha. Arquitetava um encontro para entregar o material em segurança. Nos dias que se seguiram, ela se dividiu entre suas novas aulas de piano e reuniões secretas com Ulisses e o repórter, sempre mostrando pequenas provas, garantindo que nenhuma fosse falsificada ou contestável. Cada evidência ampliava o quadro: fraudes fiscais, uso de contas no exterior, manipulação de laudos médicos e o acordo vergonhoso que prendera Flávia e Tomasa. Ao mesmo tempo, Dona Agrippina se recuperava rapidamente. A cirurgia tinha sido bem-sucedida e a matriarca aproveitava os cuidados de Flávia para tecer seu próprio plano. Ela reatou contato com antigos colegas de Wilton, ex-sócios e parentes que guardavam ressentimentos por ter sido afastados ou traídos. Juntos formaram um conselho silencioso, disposto a derrubar o império de abusos do homem que forjara um reinado baseado no medo. A confiança de Wilton crescia a cada elogio e convite para aparições públicas. Ele planejava apresentar Flávia como madrinha de honra em um grande evento filantrópico, onde poderia anunciar novas doações milionárias em nome da família Mendes. A última coisa que esperava era ser exposto como o tirano que realmente era. Na manhã anterior ao evento, Flávia reuniu as provas em uma pasta fina, mas repleta de peso moral. Fotos de câmeras de vigilância, extratos bancários, laudos contrários aos originais, recortes de jornal e a carta de Amélia, que comprovava as manipulações desde o início do primeiro casamento. Colocou também um pendrive com as gravações de Wilton falando de fraudes e transferências ilegais. Durante o almoço, num momento em que Wilton se encontrava no escritório atendendo um telefonema, Flávia aproximou-se com a desculpa de pedir ajuda no cuidado de Tomasa. Ele a dispensou com um gesto impaciente. "Fique de olho na menina e não atrapalhe meus negócios, querida." Naquele instante, Flávia sentiu todo o desprezo que ele nutria por ela, mas também percebeu a fraqueza por trás de seu ar de superioridade. Com o coração acelerado, ela enviou um e-mail anônimo para a redação do maior jornal da cidade. No assunto apenas provas contra Wilton Mendes. No corpo da mensagem, anexou diretamente o pendrive digitalizado e indicou o horário e local, para entrega de cópias em mãos. Tudo foi enviado antes que Wilton percebesse sua presença digital. Quando a tarde caiu, Tomasa, que já não precisava mais de tantas medicações, voltou a brincar no jardim com Silvana, a governanta que se tornara sua amiga e confidente. Pela primeira vez em muitos meses, Flávia sentiu um suspiro de alívio. A menina corria livremente, sem procedimentos ou consultas naquele momento, demonstrando a alegria que a mãe sempre sonhara. Ao entardecer, o telefonema chegou de Ulisses. O repórter recebera o material e confirmava que, no dia seguinte, o jornal sairia com a manchete denunciando Wilton Mendes. A informação deveria estar guardada a 7 chaves até o momento certo. Um sentimento contraditório percorreu Flávia. Alívio e medo misturados, pois sabia que as represálias poderiam ser violentas. Naquela noite, Flávia reuniu Tomasa na cama e contou a verdade de forma suave. Explicou que o casamento com Wilton tinha um motivo de proteção, mas que tudo era baseado em mentiras. Falou sobre a força e a coragem dela. Pediu desculpas pelo sofrimento imposto e prometeu que, em breve, teriam uma vida nova, sem medos e sem controle. A menina apertou a mão da mãe e disse com a voz doce de criança: "Mamãe, eu só quero estar com você, em qualquer lugar. Promete?" Flávia sentiu a garganta apertar-se de emoção e com voz embargada respondeu:
Prometo, meu anjo. Logo estaremos juntas, livres, e poderemos tocar piano e correr sem amarras. Tomasa sorriu, abraçando a mãe. Na manhã do grande apoio jornalístico, Wilton acordou radiante, convencido de que seria aplaudido por sua generosidade e visão filantrópica. Ele vestiu-se com seu terno mais elegante e foi tomar café com Flávia, que se limitou a um sorriso contido. Enquanto saboreava o primeiro gole de café, seu celular vibrava incessantemente com notificações de e-mails, redirecionamentos de denúncias, pedidos de acesso a informações, convites para entrevistas. Ele franziu a testa e pegou o aparelho, sem compreender. A tela mostrava um noticiário digital com o título em letras garrafais: Empresário influente é acusado de fraude, abuso e manipulação criminal. O mundo de Wilton Mendes desabou em segundos. Flávia observou-o perder a compostura, a impassibilidade de dono do poder substituída por um medo primitivo. Ele largou a xícara e saiu correndo para o escritório. Instantes depois, a porta se escancarou e Wilton entrou, seu rosto tomado pela raiva e pelo desespero. "O que é isso? Quem fez isso?" gritou batendo a mão na mesa. Flávia permaneceu em pé, tranquila, olhos fixos nos dele. "Alguém deu voz às vítimas, Wilton, e eu não fui a única a sofrer suas manipulações. Esta matéria prova tudo." Ela abriu a pasta e colocou os documentos na sua frente. "Aqui estão as provas que entreguei ao jornal. Os laudos médicos falsos, as contas no exterior, as gravações, tudo. Você não pode esconder mais nada." Wilton incendiou-se de fúria. Tentou arrancar os papéis das mãos dela, mas Flávia reagiu. Estava embargada pela determinação. "Chega de medo. Estou lutando pela nossa liberdade e pela de Tomasa." Ele empurrou-a violentamente, fazendo-a cair na cadeira. "Você vai se arrepender disso", berrou. Nesse momento, a porta do escritório se abriu novamente e Silvana entrou, com expressão firme pela primeira vez. Atrás dela vieram Dona Agripina, apoiada em uma bengala, e Dr. Geraldo acompanhado por um delegado da polícia, munido de um mandado de busca e prisão. Wilton congelou ao ver a cena. "O que significa isso?" perguntou, com a voz trêmula. O delegado mostrou o mandado. "Estamos cumprindo ordens judiciais baseadas nas provas apresentadas por esta senhora", apontou para Flávia, "e pelas investigações deste jornal. Senhor Wilton Mendes, a polícia vai conduzi-lo para esclarecimentos sobre as acusações de fraudes, manipulação de laudos médicos, desvio de recursos públicos e privação de liberdade de 2 pessoas." O empresário tentou resistir, mas percebeu que não tinha saída. Flávia sentiu seu coração acelerar novamente, mas desta vez era uma emoção diferente, triunfo e alívio. Silvana ajudou a sustentar Dona Agripina enquanto Dr. Geraldo cobrava cuidados para Tomasa, que chegara assustada ao ouvir o tumulto. Wilton foi algemado discretamente e conduzido pela polícia. Nos corredores da mansão, empregados e convidados atônitos observavam a cena. A queda do homem que imaginavam inabalável era real e rápida. Flávia se ajoelhou ao lado de Tomasa, abraçando-a com força. "Está tudo bem, meu amor. Agora vamos reconstruir nossa vida juntas." A menina sorriu entre lágrimas. Dona Agripina aproximou-se, apoiando-se no ombro da nora. "Você foi corajosa, Flávia. Perdoe-me por não ter feito isso antes por Amélia. Mas agora é a sua vez de ser feliz." No dia seguinte, a imprensa cobriu a prisão de Wilton Mendes com escala nacional. Flávia e Tomasa recusaram entrevistas na mansão. Preferiram sair silenciosamente, acompanhadas de Silvana e Dr. Geraldo, rumo a uma nova casa alugada por meio de Ulisses. Um lugar simples, com um pequeno jardim onde Tomasa poderia brincar livremente e Flávia teria um ateliê para compor e ensinar piano. Aquela tarde, num espaço modesto, mas acolhedor, Flávia reorganizou seus pertences. O diário cheio de poemas, os recortes de jornal, as conservas feitas com chímias ensinadas por Silvana e o velho gravador que a ajudara a capturar. A voz de Wilton. Cada item recordava a viagem árdua que a trouxera até ali. Tomasa desenhou uma lanterna colorida no caderno da mãe e disse:
Um dia poderemos comprar 1000 lanternas e soltar todas no céu, mamãe. Flávia sorriu, envolvendo a filha num abraço terno. Sim, meu amor, e vamos acender cada uma delas para celebrar nossa liberdade. Enquanto o sol se punha, mãe e filha sentaram-se juntas na varanda, ouvindo o canto distante dos pássaros. Pela primeira vez em muito tempo, Flávia sentia o pulsar da esperança verdadeira, livre das correntes do passado, e sabia que, a partir daquele momento, escreveria o resto de sua história com suas próprias mãos, guiada pelo amor incondicional que sentia pela filha. E foi assim que Flávia descobriu seu verdadeiro poder. Não era a música que ela tocava, nem o sacrifício que fizera. Era a coragem de enfrentar o medo, a determinação de proteger quem amava, e a fé inabalável de que a justiça pode, sim, florescer em meio às mentiras mais sombrias. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.